Zona Esportiva, apoio cultural, Ubra, seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Confederação Brasileira de Golfe, projeto Golfe na Escola. FF Recursos de Multas, Avenida Prefeito Evandro Ber, 6.541. A partir de hoje, acompanhe as exibições especiais do programa Zona Esportiva Pré-Candidatos à Prefeitura de Santa Maria. Neste espaço, todos os pré-candidatos foram convidados a compartilhar suas visões, ideias e compromissos para o desenvolvimento do esporte em nossa cidade. Serão entrevistas especiais, onde cada candidato terá a oportunidade de apresentar suas propostas, responder perguntas relevantes e mostrar o seu comprometimento com o fortalecimento do setor esportivo. Legal, estamos começando mais um programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta. Legal, estamos começando mais um programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta, meio-dia, na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você assiste simultaneamente no YouTube. Final da tarde, nós postamos nas redes sociais e você a qualquer momento pode dar uma visualizada ali no Facebook, dar uma olhada no Instagram, ver o convidado que esteve aqui, ou mesmo programas anteriores que ficam ali alojados, dar uma relembrada nos assuntos que foram aqui colocados e posicionados. Nós estamos fazendo uma sequência de programas com os pré-candidatos a prefeito de Santa Maria. E hoje nós convidamos, e gentilmente aceitou o nosso convite, abriu espaço da sua agenda e está aqui com a gente, o empresário Everton Falck, ele que é pré-candidato pelo PL, satisfação recebê-lo aqui. Pode chamar de Everton? Claro, ou de Falck? Falck é o que mais conhecido, né? Falck, que eu te conheço há muito tempo no envolvimento com o esporte, né? E aí fica mais tranquilo para a gente conversar aí. Satisfação recebê-lo aqui, Falck. Alegria minha, é uma honra muito grande, né? A gente até estava trocando essa ideia no início. A gente de alguma forma interagiu. Eu, quando jovem, quando nós nos preocupávamos com as camisas dos nossos times de futebol, na época tu tinha loja, tinha indústria, foi uma referência no esporte. Acredito que tu, depois o Brand, a própria Caseni, são empresas que ajudaram a construir hoje o que nós temos de esporte em Santa Maria, e aí já remeto também a essa reflexão, né? A união do empresário, do quem pratica esporte, da comunidade, isso é uma construção muito positiva para qualquer comunidade. Para isso tem que ter união. E eu tô muito feliz em estar aqui contigo, te revendo depois de muitos anos, né? Pois é, legal. Everton, me diz uma coisa aqui, Falck, me diz uma coisa, o esporte, qual a importância que ele teve na tua vida, na tua infância, na tua juventude? O esporte faz parte quase da vida de todos nós, né? Tu sabe, Tess, que eu sempre falo, eu sempre procuro dizer que a vida ela é feita por testemunhos. E a gente tem que aprender com os testemunhos e, a partir dele, construir soluções para aquilo que não deu certo e aprimorar o que deu certo. Onde é que eu quero chegar? Eu sou da Zona Norte de Santa Maria, joguei no Cerro Azul, joguei no Cruzeiro da Kennedy, joguei no Kennedy, morei com a minha avó, que era zeladora, no Guarani, e eu sou da geração da década de 80 ali, que nós éramos forjados nos campos de futebol, mas com disciplina. Nós obedecíamos o técnico. Óbvio que tinha momentos acalorados, mas ali tu via que também tinha consequência. Então, lá na nossa origem, mesmo humilde, mas tu começava a ter uma formação cidadã. Aos 16 anos eu fui trabalhar na Caseni, joguei muitos campeonatos do SESC na época, SESC, né? SESC. E aquilo aliás, um campeonato fortíssimo. Fortíssimo, e integrava. Eu conhecia, me dou até hoje com o Rogério, que é presidente dos sindicatos comerciários. Eu acho que o Rogério trabalhava na Encosul, nós na Caseni. Era o esporte criando uma disputa, mas uma disputa que acabava integrando. Então o esporte por si só, e aí também entra uma crítica que eu faço, eu me incomodo quando a gente começa a falar esporte só olha futebol. Extremamente importante, e os números aqui nós vamos ter a oportunidade de conversar, da importância do futebol amador em Santa Maria, mas o esporte vai muito além, né? Eu me recordo no Érico Veríssimo que eu estudava, o professor José Antônio, nós praticava handball,
Você ficava atletismo, vôlei, a tua vida era intensa na escola. Ela era num turno escola, aulas didáticas, né, na outra educação física, e era integração e formação, integração e formação. E aí tem outra área que também, agora nós estamos falando da minha origem, mas que eu não posso deixar de falar, isso é saúde, né? Naquela época nós gastávamos energia, nós era atleta, nós corria, nós andávamos de bicicleta e obviamente comia aquilo que era necessário. Então, obesidade quase não existia na nossa geração, né? Porque nós éramos atletas diárias, né? Natos, né? Então eu comecei assim a minha carreira, tive o prazer de jogar no juvenil da Brahma e do Poço Bom, no auge do futebol de salão em Santa Maria. O Sandro Couver aí foi meu colega, né? Esse dia eu encontrei o Sandro, a gente jogou junto no juvenil do Poço Bom, hoje ele é um técnico de sucesso. Gilson Piber, que é um compadre, que é um amigo assim, ó, aquele amigo que Deus me deu, é um jornalista focado no esporte. Então o esporte ele integra a minha vida o tempo inteiro. Meu filho foi campeão gaúcho de futsal, o Gabriel, foi campeão brasileiro escolar pelo Santana de futsal, né? E cumpriu, com 17 anos o Gabriel esteve uma passagem no Criciúma, voltou para se formar e hoje toca o negócio da empresa. Ele toca o negócio porque ele é administrador também, mas ele toca porque ele viveu futebol, ele jogou o Campeonato Gaúcho, ele interagiu, ele sofreu, ele teve alegria. O esporte nos dá tudo isso e, acima de tudo, nos dá disciplina. Apesar de momentos muito agudos no esporte, mas ele dá disciplina. E ele nos dá o senso de justiça, né? Quantas vezes a gente perde, e até o que eu coloco, o Lancelotti para mim é um dos melhores técnicos. Por quê? Porque toda entrevista que ele faz, a gente percebe que ele analisou 2 ou 3 cenários do resultado. Ele já estava preparado para a derrota, para o empate e para a vitória. Isso serve para a vida. E eu, quem me conhece aí no mundo hoje público, né, a minha vida empreendedora e como gestor, ela é mais longa e no público ela é curta. Estamos iniciando, somos neófitos no público, né? E as pessoas sempre percebem que eu faço analogias com o esporte e a nossa vida. O esporte, eu tenho dito, eu escutei uma entrevista do Silas, quando técnico do Inter, quando um jogador do adversário foi expulso no primeiro turno. E no intervalo perguntaram para o Silas, agora tu vai organizar o time e é mais fácil porque estão com a menos? Ele, não, agora ficou mais difícil. Porque se o técnico deles for bom, é bom quando o outro sai expulso no segundo tempo, não dá tempo de se reorganizar. Agora, com certeza, ele vai chamar o grupo e vai motivá-los e fazer que cada um dê um pouco mais. E 10 dando um pouco mais é muito mais do que 11. Cara, olha o sentimento de grupo que tu aprende no esporte. Então é isso que eu trago sempre para a minha vida quando falo com as minhas equipes, né? O quanto cada um tem que dar. Eu faço o que é possível, não adianta. Faz mais, faz aquilo que tu pode. Todos nós podemos fazer muito mais do que acreditamos que podemos fazer. E a minha vida tem mostrado isso. Eu tenho o maior orgulho aí da nossa caminhada. Me coloquei nessa condição hoje, sou pré-candidato e tenho dito, pré-candidato é todas as pessoas que estejam filiadas. Se um partido tem 4 mil filiados, ele pode ter 4 mil pré-candidatos. Né? Então eu hoje sou pré-candidato pelo PL, me dedico muito para atingir o êxito, né, nesse resultado, né, para quê? Para que eu possa trazer toda essa experiência de vida que a gente tem, tanto de jovem, cidadã, acadêmico, profissional, agora completando um ciclo que eu precisava e eu persegui ele. Hoje eu tenho uma experiência de gestor público que me faltava. Então eu tenho experiência de gestão na iniciativa privada, tenho a academia, que é importante, sim. Nós temos que usar a ciência para polir o mundo prático, mas tenho a prática também. Como eu digo, nós vamos falar aqui do esporte. Eu sei o que é jogar na nossa várzea. Eu sei o tamanho da várzea de Santa Maria. Isso tem que ser respeitado. Sem dúvida. Estamos apresentando, né, o programa Zona Esportiva com os nossos pré-candidatos a prefeito. Hoje o Everton Falco do PL está aqui com a gente. Mas lembrando mais uma vez nossos apoiadores, até fiquei tão emocionado com a tua presença que esqueci de citar os nossos apoiadores. Ubra Santa Maria, seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos, visivelmente a melhor. E também Confederação Brasileira de Golfe, projeto Golfe na Escola. Prestigie, olha, está dando um resultado fantástico esse projeto com crianças ali do Boi Morto. Tem crianças já em São Paulo e Rio jogando golfe, pessoal. Isso aí é uma coisa fantástica, os projetos sociais no esporte, que é importante para nós. Bom, tu não te recordas, mas tu falou aqui que tu tem a tua experiência na vida pública. O primeiro convite para te ser secretário, eu estava do lado do prefeito, não deve te lembrar. Foi lá em Passo Fundo, na farmácia, numa festa da farmácia São João,
Inauguração do CD. Exatamente. Eu estava do lado do prefeito, numa mesa, sentado. Show do Pedro Ernesto. Exatamente, quando o prefeito te convidou para ser secretário. Cara, que mágico. Desde lá eu me lembro de ti, nós conversamos bastante antes do prefeito chegar, e tu já tinhas me falado um pouco da tua trajetória no esporte, por isso eu sabia da tua participação no esporte. Tu não lembras disso, mas nós estávamos lá presentes. Na época eu trabalhava numa outra emissora de rádio, aí estava representando a emissora lá e nós nos encontramos lá e eu assisti o convite que tu recebeu lá na hora. Eu fico muito feliz com a lembrança. Bom, eu sei que tu acompanhas o futebol. Nós temos em Santa Maria, sabe que Santa Maria é uma cidade, até pela vida dos jovens de fora, e o pessoal aqui durante a pandemia aprendeu também a praticar um pouco mais de esportes. E nós temos acho que mais de 30 e poucos modalidades esportivas sendo praticadas em Santa Maria. Eu sei que tu acompanha o veterano, já vi mais de uma vez na volta dos campos. O veterano é um exemplo assim belíssimo, né, de saúde, do esporte pela saúde. Nós temos aí pessoas com 75 anos jogando, né? Então, quando que nós, no meu tempo, que era mais novo, aí eu ia pensar que ia ter, nós já com 50, 60, estava sentado, já via as pessoas, nossos pais, sentados na frente da TV, aposentados, tomando chimarrão. Não queria saber de movimentação. Hoje o pessoal praticando esporte, mas praticando competindo, né? Nem é um esporte assim de brincadeira, mas é um esporte de competição. Isso quer dizer que durante a semana se preparam, vão a academias, correm. Isso gera saúde, né? Já é um resultado para o próprio executivo, além da movimentação financeira que gera para o nosso município, né? Porque a pessoa vai na farmácia comprar o éter, comprar o esparadrapo, vai na loja de produtos de esporte, gasta na lancheria, que o pessoal depois do jogo tem aquela resenha que eles fazem lá, gasta na gasolina, então isso aí gera também recursos, né? Mas e outros esportes que nós temos aí, que a própria universidade tem aquele núcleo de UNIEMS, que é o núcleo de implementação esportiva, que faz com que muitos jovens estudantes universitários acabem praticando também esportes em Santa Maria. Dentro disso, né, a gente coloca essa importância do esporte e pergunta aí, Falco, sendo eleito prefeito de Santa Maria, aonde tu pretende conduzir esse trabalho, para que direção tu pretende conduzir esse trabalho, quais as ideias tu tem para o nosso esporte? Eu penso que tudo parte de um diagnóstico da realidade que nós temos, as suas virtudes e os seus defeitos. Uma coisa que a gente não pode abrir mão hoje é justamente do que tu acabou de falar, reconhecer esse potencial que tem em Santa Maria, nas suas mais amplas dimensões. Esporte amador, futebol. Mas antes eu quero abrir um parênteses. Nós temos que ter dois pilares mestres para a tomada de decisão. E para mim é entender que esporte é educação e esporte é saúde. A partir disso, a gente reconhece a importância do esporte para tratar o esporte com o respeito que ele merece, com a seriedade que ele merece, com o pensamento de gestão que ele merece em todas as suas dimensões. Quando a gente fala de esporte e futebol, e a gente começa a perceber que Santa Maria tem mais de 70 clubes dos veteranos, 4.000 atletas. Tem uma estimativa aí que gira em torno de 3 milhões de reais dessa movimentação na economia, que é a compra de alguma coisa para desenvolver o esporte e demandar serviço para desenvolver o esporte. Temos ainda isso sábado à tarde. Aí nós temos domingo de manhã e domingo de tarde, os primeiros quadros, segundo quadro, infantil, que eu vivi isso. Quando tu vai estudar isso, não vivi, velho. Eu sabia o que era lutar para poder jogar no infanto do Cerro Azul, e como eu não era nato do Kennedy nem do Cerro Azul, eu jogava nos dois. Eu morava na Gonçalves Dias, o antigo e saudoso Areião, nós tínhamos uma quadra ali na casa do seu Luiz Coelho, e aí entra, e faço questão de fazer essa referência, pessoal. O seu Luiz Coelho, que é proprietário do Luiz Coelho Imóveis, eu até me emociono toda vez que eu lembro disso, na sua casa ele reservava um terreno para uma cancha de futebol de areia. Nós esperávamos ele chegar, era cheio de regra para nós jogar. Não podia falar palavrão, tinha que ser respeitado. E todas aquelas pessoas que passaram pelo Esporte Clube Areião, hoje têm atividades que honram.
das mais diversas. Não vou dizer que um é melhor que o outro. Todos são chefes de famílias, todos têm a sua família encaminhada. Cara, começou ali no esporte. Isso é fundamental. E quando tu começa a falar de uma ação social do golfe, eu até, me perdoe, já que o programa é informal, vou ficar à vontade, porque isso me toca muito. Esse é o caminho da cidadania. Quando tu diz que hoje tem uma atenção ao golfe, cara, isso é esporte, é golfe. Alguns meninos, algumas meninas terão oportunidades na vida pelo golfe. Eu questiono, a minha vida inteira questionei, quando você fala em política pública para o esporte, cadê o sapato de prego na vila? Para aquele menino que pode ser um velocista se desenvolver? Onde é que está a orientação para isso? Né? Como nós temos, e isso me perguntou o que fazer, tenho muito claro. Primeiro, por ser gestor, muitas vezes nós somos pragmáticos. Vamos fazer 10 estádios e nenhum vai funcionar ou vai funcionar por pouco tempo. Não vou fazer isso. Agora tem que ter foco. E desse foco você ter boas experiências. Nós precisamos ter, sim, uma área municipal amadora. Não precisa ser uma arena maravilhosa, mas o Guarani Atlântico tem que ter pista olímpica. O Guarani Atlântico tem que ser um estádio municipal para você fazer a final do campeonato amador lá. Deu certo, daí vai para o outro lado da cidade. O outro lado da cidade também tem bons campos de futebol que precisam receber atenção. O público tem a obrigação de fazer o gerenciamento, não ter o protagonismo, não ser dono, deixar que as suas associações se organizem, criem suas regras. Eu fui na semifinal do 40, se não me falha a memória, lá no Figueira, agora o ano passado, e a equipe vencedora não foi para a final, porque numa discussão, um dos seus atletas deu, como se chama no futebol, a bicuda, né? Deu uma cutucada na canela do juiz. A equipe foi toda desclassificada. Eu penso que isso deveria ter sido divulgado não pela desclassificação, mas pelo exemplo, como no futebol amador também tem regra, como tem consequência para as atitudes equivocadas. Então, uma equipe que teoricamente no campo estava melhor preparada, mas na sua condição de comportamento não se excedeu, perdeu a oportunidade. Esse é o esporte que a gente tem que dizer, é o esporte de Santa Maria. A sua grandeza numérica é importante, não tenho dúvida disso. 70 clubes veteranos, 3 milhões de reais, mais domingo, são mais de 4 mil atletas se movimentando em Santa Maria, isso é grandioso. Mas para mim o grandioso é o que transforma. É a cidade que a gente constrói através do esporte. Voltando ao esporte, política pública enquanto gestor público, e vou lutar muito para buscar êxito. É realmente olhar a cidade como ela é. É entrar na periferia e buscar vocações diversas de esporte. É ter nas escolas cada vez mais a educação física não como um momento importante de lazer, sim, mas também um momento de implementar disciplina, de buscar novos talentos, e muitas vezes aquele que não tem talento, mas quando ele enfrenta a sua ausência de talento, já é uma vitória. Quando um menino que não tem aptidão ao futebol, ele enfrenta isso e vai disputar com outros, ele está se preparando para o mundo, ele está se preparando para a vida, ele está se preparando para as frustrações que a vida vai lhe dar. Eu tenho uma carreira profissional que eu me orgulho, me honro, mas chorei muito na travesseira. Muitas vezes eu imaginei que eu deveria ser o escolhido para tal função, e por N motivos, que a política não é só na política, também digo para a comunidade, né? Quem trabalhou em mundo corporativo como eu, é por isso que eu fico muito à vontade no ambiente político. O que acontece dentro dos partidos, o que acontece entre os partidos, acontece na gestão pública, acontece do mesmo jeito nas grandes organizações. Quando a gente fala, vamos trazer experiência privada para o público, a experiência privada de uma pequena empresa não entende a realidade do público. Que hoje nós pegamos em Santa Maria, uma cidade, um orçamento de 1,5 bilhão, 4 mil funcionários. Não pode ter a mesma estratégia que eu uso para tocar a minha empresa com 50 funcionários. Não vai dar certo. Tu tem que ter um olhar macro, tu tem que ter um olhar muito universal para tocar uma organização dessa. E é por isso que eu sempre digo que eu me sinto preparado para isso, pelas experiências que a gente construiu ao longo da vida. Mas voltando ao esporte, política pública define tratar o esporte como uma secretaria com condições, com aparelhamento, e enfrentando sim os gargalos. Nós não temos que botar embaixo do tapete aquilo que não está bom. O que não está bom tem que ser enfrentado. Vamos resolver tudo? Degrau a degrau.
espaço a espaço, e aí quero deixar muito claro isso. Santa Maria, para mim, tem que voltar o sentimento através de um esporte de união. Eu me lembro, falamos aqui, né? Quem é da nossa geração enxergou o Corinthians lotado, Brahma e Poçobon disputando, Santamariense, Clube Esportivo. Onde é que está isso? Está só nas nossas memórias? Como é que a gente faz com que a população vá no Centro Desportivo Municipal torcer por uma equipe de Santa Maria no Campeonato Gaúcho de Futsal? O poder público tem que participar disso, tem que ajudar nisso. E também uma indústria de trabalho. Quando nós temos um esporte pujante, nós temos a imprensa do esporte pujante, nós temos os patrocínios acontecendo, nós temos as nossas empresas indo além fronteira, que é um tema que para mim é apaixonante. Como desenvolver uma cidade sem buscar riqueza dos outros? Impossível. Quando a gente só recebe empresa de fora, a gente realmente gera emprego, ou absorve emprego, mas a nossa riqueza está indo embora. O lucro que aquela empresa gerou está sendo distribuído em outro lugar, está dando condições para outra região. Nós precisamos das empresas de Santa Maria se desenvolvendo. O esporte ajuda. Um clube de Santa Maria indo jogar em qualquer outro lugar ou qualquer outra dimensão do esporte, seja ele no atletismo, seja no handebol, seja no vôlei, que nós temos uma associação virtuosa de vôlei. A minha filha mais nova é envolvida também no vôlei de Santa Maria. A cidade tem que se apropriar disso. As pessoas têm que entender que ir a um ginásio é ajudar o seu filho a ser cidadão. Ah, vai ter momentos ruins lá? Claro que vai ter. Isso tem em todo lugar, tem até dentro de casa. Então não vai ser numa arena de futebol que não vai ter. Eu morei muitos anos em Pelotas e também foi um aprendizado muito grande. Quando eu ia assistir jogos do Brasil de Pelotas, tu via as pessoas se transformarem dentro de um estádio. É um exercício também. Então eu penso assim, o futebol amador de Santa Maria tem que ter atenção para que seja desenvolvido. Nós temos que ter ambientes para tratar o esporte, sempre com essa máxima. Vai dar educação para um povo e vai dar condições de saúde para as pessoas, como os veteranos, que é saúde pura. Né? E a melhor política pública de saúde é evitar que as pessoas fiquem doentes. Não é botar mais dinheiro no remédio. Eu não posso mergulhar que a cada ano eu tenho que abrir mais postos de saúde. Eu tenho que mergulhar que a minha população está cada vez mais longeva e menos dependente do tratamento. Isso é o esporte que responde. Então eu estou muito seguro da importância do esporte. Né? E tenho comigo um compromisso de olhar o esporte com essa seriedade, com esta responsabilidade. Perdão, só para mim não perder, Inter de Santa Maria e Rio Grandense, nós temos que participar como cidade para reconstrução desses clubes. Tem pessoas ali que estão entregando muitas vezes até o seu trabalho, deixando de cuidar da sua atividade profissional e merecem apoio. Então o Rio Grandense e o Inter de Santa Maria tem que ser um assunto de toda a cidade, de como a gente pode interferir para contribuir na recuperação desses dois clubes. Candidato a prefeito Falck, existe um projeto, já citei no início, da universidade, inclusive construir uma pista internacional agora de atletismo, uma pista de primeiro mundo, e eu acho que está faltando assim, uma aproximação do município com a universidade, para haver um melhor aproveitamento daquele espaço. Hoje ele é aproveitado mais para os atletas desse núcleo de esportes que eles têm lá, mas tenho certeza que eles ficam abertos à comunidade. Como o senhor falou, onde é que está o atletismo nas vilas, né? Onde é que está o atletismo? Se as escolas municipais, através do executivo, se aproximassem da universidade para a utilização dos espaços e esse trabalho que lá é desenvolvido, não seria interessante também? Eu acho que sempre é um grande caminho, né? Mas aí tu me deu um gancho que eu não posso me esquecer, porque seria uma injustiça. Os últimos 5 anos, talvez até um pouquinho mais, Santa Maria está no cenário do esporte gaúcho através do rugby e do futebol americano, com muito apoio da Universidade Federal de Santa Maria cedendo seus espaços. A minha característica, e eu sou pré-candidato a prefeito, eu sempre me coloco na questão do lado direito da questão ideológica. Porém, a gente não esquece jamais que uma cidade tem que ser administrada para todos. Eu me incomoda muito quando você fala nos muros entre a universidade e o município. Eu quero fazer na minha mente que isso não existe. Por quê? Porque eu não quero entrar numa conversa com essa arrancada. Eu tendo a honra de poder ser prefeito de Santa Maria, hoje na condição
de pré-candidato, tem que deixar muito claro isso, sou pré-candidato, inclusive dentro do meu partido. Se é uma coisa que eu não vou tratar tá, mas onde é que nós erramos e brigamos? Esquece. Como é que a gente começa daqui para frente? Como é que a gente une a academia daqui para frente? Porque a academia tem que se aproximar não só da comunidade de Santa Maria. A academia também tem que se aproximar do mercado de trabalho. Como é que eu formo um jovem e o mercado absorve ele? Eu, por vezes, escuto as pessoas dizer que Santa Maria exporta muita gente. Mas isso não é para ser queixoso, isso é para ser aplaudido. Quer dizer que nós estamos realmente com uma produção intelectual positiva, mas também temos que pensar, e quem fica? Está preparado para sair trabalhando amanhã? Por que eu digo isso? Também volto a dizer, testemunho, vivência. As grandes corporações têm um cargo, têm um projeto chamado trainee. O trainee é quem tem formação, seja ela de qualquer área, e entra numa companhia para ter a formação prática. Ou seja, você não entra de gerente de marketing, você entra de trainee de marketing. E vai ficar 2 anos de trainee até poder ser coordenador, supervisor, gerente. Santa Maria não tem empresas desse tamanho que tenham programas de trainee. Por isso nós temos dificuldade quando sai um jovem da academia e ele não acessa o mercado de trabalho. Porque tem uma lacuna entre a prática e a teoria que as nossas organizações não atendem. Isso tem que ser discutido. Junto com o esporte também tem que ser discutido, né? E eu não vejo, não tem por que ter muro. Eu hoje, a minha relação com o Risati, que é chefe de gabinete, com o Schuch, que é o reitor, é uma relação cidadã. Você tem a missão hoje de tocar a prefeitura. Se eu tiver a graça de Deus de ter a missão de tocar a prefeitura, como é que nós dois melhoramos a vida dos outros? Esse vai ser o diálogo. Não tenha dúvida que hoje um atleta, para ter sucesso, tem que ter ciência. Quando é que o menino do bairro, da periferia, vai ter alguém que cuide do que ele pode... Qual é o regramento alimentar dele? Qual é o regramento de sono dele? Aquele que tem potencial. Aí já estou indo naquela esfera daquele que já mostrou que tem talento nato. Atleta de competição. Como é que ele vai competir com outros? Por que o Inter e Grêmio são melhor que os times do interior? Não é porque jogam melhor, é porque tem uma estrutura melhor. E nós temos uma estrutura aqui no lado. Como é que a gente usa essa estrutura para melhorar o povo de Santa Maria? Então eu estou muito seguro nisso e eu penso assim, eu fico à vontade e digo que jamais vou ser um político de carreira. Porque eu já poderia ter sido. Eu curto política desde 77, com Geisel, com 6, 7 anos já assistia. E naquela época era só a foto, né? E eu já olhava, morava com meus avós. Depois eu concluí a minha carreira, eu fui fazer mestrado em política porque eu gosto de política. Mas eu sempre trouxe comigo, eu não posso ser refém da política, para poder conversar com todo mundo. Não se faz... A política para mim é a ciência, é a arte de harmonizar os diferentes. Então assim, o que aconteceu para o passado não me interessa. Como é que nós e as universidades... Isso é outra coisa que Santa Maria também tem que tratar diferente. Santa Maria é um polo de intelectualidade, Santa Maria é um polo educacional. É a Universidade Federal de Santa Maria sendo a maior, não tenhamos dúvida disso, mas junto ao lado dela, que dão esse tamanho para Santa Maria, tem mais 7 instituições. Com as mesmas grandezas, com os mesmos valores, com características diferentes. O que seria de Santa Maria sem o UFM? Né? O que seria de Santa Maria sem a FADISMA? Sem a FISMA, sem a UBRA, me ajuda para nós não cometer nenhum pecado, sem as escolas técnicas da Universidade Federal, a Universidade Franciscana também. Sem o IFE. Essa é a Santa Maria que a gente tem, que é virtuosa na área de saúde, que é virtuosa na área da educação, que é virtuosa na área do esporte. O esporte amador de Santa Maria que é sucesso no Brasil. Nós, santamarienses, temos que nos apropriar disso, para ajudar, né? Não assim vai descer. Perfeito. Bom, o senhor pretende manter, eleito prefeito, pretende manter uma Secretaria de Esportes, que nós brigamos muito tempo com uma Secretaria de Esportes e finalmente conseguimos. Existe no seu projeto a manutenção da Secretaria ou ela voltaria a ser parte da Secretaria de Educação? Olha, nós estamos montando todo o plano de governo, já estou com 40 páginas escritas, né? Eu não teria hoje... O esporte para mim é carro-chefe, sim. Né? Eu penso que o esporte, quando ele for tratado com essa importância
educacional, saúde e todo esse trabalho que ele tem que entregar, ele tem tudo para ser uma secretaria, não tenho a menor dúvida disso e quero contar com isso. Mas eu também estou pensando hoje numa reestruturação da prefeitura, aonde, primeiro, ter secretaria e não ter estrutura não adianta para nada também. É só para ocupar cargo público e tu gastar em folha, e quando vê, gasta 80% em folha e não entrega serviço porque não tem estrutura. Então nós temos que pensar com essa responsabilidade também, né? Quais as secretarias que podem estar unidas, não enxergo o esporte dentro da educação pelo um motivo: a educação é outra prefeitura. A educação é tão grande. A educação tem orçamento próprio, a educação tem o maior quadro de professores, tem uma discussão sindical muito forte, tem um impacto no Instituto de Previdência de Santa Maria, que tem que ser tratado com responsabilidade. Então eu não vejo o esporte dentro da educação. Agora, esporte e lazer, sem dúvida, tem que ter o seu espaço diferenciado. E é outra pauta que eu quero discutir com muita tranquilidade, que as pessoas dizem, temos que reduzir. Tá, mas reduzir só para atender uma manchete? Porque as pessoas entendem o seguinte: redução de secretarias, reduz a estrutura ou só reduz o secretário e o adjunto? E aí tu cria diretorias com a mesma estrutura. Porque esse sistema não tem como ser negado. O esporte, para mim, ele não me passou no meu projeto ser extinto, né? Mas eu, por responsabilidade, quando eu apresentar o projeto, hoje está dentro, não tenha dúvida disso, né? E dentro da educação, eu acho que a educação é outra pauta. A educação de Santa Maria, ela tem que ser vista como uma ponta de transformação. Se tu me permite, já que estamos falando de pré-candidatura, né? Eu também tenho 2 pilares fundamentais nessa caminhada. Manutenção do município em todas as suas dimensões, zeladoria, saúde que está acontecendo, educação que está acontecendo, o município que nós temos sem perder nada, e o município disruptivo, o município pensado daqui 15, 20, 30 anos com planejamento. Por isso que eu estou muito honrado de hoje estar atuando presidente do IPLAN, que é o Instituto de Planejamento. Apenas 18 cidades no Brasil, que tem 5.500 municípios, tem Instituto de Planejamento. E ele pertence à cidade, não pertence ao governo. O Instituto de Planejamento é uma autarquia que pertence ao município de Santa Maria e tem que ser tratado dessa forma. E se eu vir a ser prefeito, vou tratar o Instituto com essa independência. O Instituto de Planejamento tem que ser o grande orientador de todas as secretarias para o planejamento e o atingimento das políticas públicas propostas. Isso eu tenho presente comigo. Então, posso te dizer que o esporte está no topo da lista. Empresário Everton Falck, pré-candidato a prefeito de Santa Maria pelo PL, quer deixar uma mensagem aí nesse encerramento do nosso programa para os nossos desportistas? Olha, eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar todo cidadão que dedica tempo da sua vida para investir na sua saúde em primeiro lugar. E aqueles jovens e adultos que participam de competições e ainda exercitam a convivência, a disputa, a força, a vitalidade, mas com integração. Então, queria cumprimentar todos os desportistas de Santa Maria e pode ter em nós um colega, como eu disse, né? A gente participou e ainda participa, né? Contato com o Lindomar, contato com toda essa turma aí que faz o futebol amador de Santa Maria veterano e jamais sem desconectar das nossas origens, né? Os nossos domingos no futebol amador, só quem viveu e quem vive, né? E convidar toda a comunidade de Santa Maria a prestar atenção no futebol amador, mas também quero aproveitar o meu espaço público para dizer que é uma coisa que sempre me incomoda quando eu assisto alguns esportes de canais nacionais. Futebol, futebol, futebol. O esporte é muito mais do que futebol. Tem outras dimensões e tu deu um exemplo agora que eu acredito que um percentual violento de Santa Maria não sabe que tem um campo de golfe dando oportunidade para pessoas que nem sabiam que era golfe. Isso é mais uma grande oportunidade e o esporte é o mundo de oportunidades. Sem dúvida nenhuma. Muito obrigado pela sua presença, né? Agradeço. E estamos sempre à disposição aí quando precisar do nosso espaço aí para o esporte. Uma honra, muito obrigado a todos. Nós estamos indo embora, deixando um abraço a todos. Amanhã estamos de volta com o nosso Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Ubra, seja o protagonista da sua própria história.
Ótica Santos, visivelmente a melhor. Confederação Brasileira de Golfe. Projeto Golfe na Escola. Prestigie.